Nucus Pod, o podcast do Nucus, Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gêneros e Sexualidades. Aqui é Marcelo de Troy, pesquisador no Nucus. Eu falo diretamente de Belém e tenho o prazer de receber aqui hoje Gabriel Antunes. Como vai, Gabriel? Esse é o nome de disfarce, né? O personagem é o Gabriel, e que é uma maneira de proteger o que é a Sarita, esse corpo demonizado, esse corpo montado, que tem se manifestado em cima do meu corpo através de uma experiência de montação. Então, eu como artista do teatro, como professor, tenho descoberto junto com uma outra galera muito doida, outras demônias, esse lugar do não pertencimento, assim, né? Por não caber nas coisas, por não compactuar com os processos, por não estar confortável, por não conseguir levar adiante aquilo que nos debilita, nos pesa a costa, a gente acaba indo para uma coisa de atravessar tudo e cortar os lugares, e nesses atravessamentos coisas têm surgido, né? Então essa reunião de muitas diferenças, elas têm possibilitado, falando bem do coletivo, tá? Bem amplozão. O coletivo que você fala é a Noite Suja, né? Fala por Noite Suja, como surgiu essa ideia? Que eu achei genial. Pois assim, né? Aí um grupo, né, começou por influência aí dessa cena drag internacional, que já é histórica também, precisamos localizar esse marco, né, do RuPaul ou coisa assim, mas que já entendia o que era drag e resolveu fazer uma festa nesse sentido. Só que é Belém do Pará, amor. E eu costumo dizer assim, particularmente, que Belém do Pará não dá pra ser drag queen. Né? Para mim, eu como pessoa amazônida não assimilo essa monarquia, né, artística, pseudo-monárquica que a drag queen tenta trazer de lá, que é onde ela funciona. Então, falar de Amazônia é falar de um outro lugar enlamaçado, chuvoso, por isso Noite Suja, calorento, e por isso Noite Suja. Então, Noite Suja é, de fato, de nome, esse lugar onde onde o feio é muito bonito, né? O estranho é muito bonito, a gente é muito bonita de longe, a gente é muito bonita por dentro, a gente começa a mesmo colocar em xeque essa coisa do que é mesmo belo, do que é o parâmetro para o que é bonito. E são mais ou menos quantos artistas e quando acontece? Como que é o formato desse evento? Toda vez tá nascendo, é que nem barata, assim. Tu mata uma, nasce 20, vem outras, a família vem toda pro velório indignada, assim. E eu digo que dos últimos meses, né, do último ano, vamos lá, do último ano a gente hoje já tá com mais de 30 para 50, Meu muita Deus. Gente. Fala alguns nomes, é uma assim, gangue. Só pra gente... Shaira Brotero, Flores Astrais, Luna Sky, Semi Ruby da Bike, Simone, Alienígena, Tristan Soledad, Lady Drag, Shirleytão, Lady Milate, Arquiduquesa, Morgana. E cada uma com sua característica, né? Todas a gente tem percebido vivem a mesma linha, né? Que a gente entende como demônia. A gente pega essa palavra, que é uma palavra que resume tudo que não presta e exalta como uma identidade daquilo que é negado. Né? Então é uma demônia que não é com D, é com TH, demônia. Inclusive estranhamento sobre o que é internacional. É bem decolonial mesmo, sabe? É bem sobre o nosso processo aqui. Se dar o cu é coisa do demônio, se viver o que a gente vive no corpo é coisa do demônio, ser macumbeiro que a gente é, ser caboclo que a gente é da mata, né? Ser bicha, ser travesti, ser lésbica, ser preto e periférico, é coisa do demônio, muito prazer. A gente é todas demônias, o inferno esvaziou, e é aqui que a gente tá, é aqui que a gente exalta o nosso processo. E essa coisa amazônica cruza muito o trabalho de vocês, né? Intimamente, assim, O que é ser amazônida pra você? Voltando sobre o que era drag, né? Que tentaram empurrar pra gente essa merda de normatividade do que é ser um corpo não normativo, né? Então, não normativo é uma coisa que as pessoas leem como uma feminilidade exagerada. Mas o que é ser feminino, né? Pra gente poder definir isso quanto feminilidade. Então, percebendo primeiro uma situação objetiva da nossa realidade, que é
Não tem ar-condicionado em boate que aguente, entendeu? Uma montação de várias camadas como uma cebola, entendeu? Que é a peruca gruda no pescoço, que é não sei o quê, que é toda uma realidade que torna impossível, insustentável um contexto de montação drag queen. E é claro que é mais importante para nós é que a gente não tem dinheiro, né? A gente tá falando de Amazônia, Belém do Pará, uma cena que não tem movimento artístico mínimo, teatral, cinematográfico, que seja, de dança, que seja, não existe, então é tudo muito difícil. E para drag queen é mais ainda. Então quem inventa em ser drag queen é pior. E aí, nesse momento é que a gente começa a ter que descobrir possibilidades de ser e existir, né? A gente não consegue comprar cílios, e aí a gente pega o papel e transforma o papel em cílios. A gente não tem como comprar unha, pega uma garrafa PET, e dela a gente vai transformando as unhas. Então, eu conheci o teu trabalho por causa de Eloy. Ele me mostrou umas fotos suas e me impressionou muito aquela coisa dos cigarros colados na cara, né? E eu já tinha identificado alguns movimentos em Salvador também. As monstras de Salvador, você conhece também? Que massa. Essa preocupação, vamos dizer, ecológica, com o clima, com o meio ambiente, né? E quando eu vi o seu trabalho, eu falei, meu Deus, tem uma coisa aí, né? E há uma preocupação com o meio ambiente, importantíssimo, acho, nesses trabalhos também, né? E é quando a gente se entende como demônio, sabe, Marcelo? Quando a gente admite que não dá pra compactuar com um processo monárquico, mesmo que ficcional, de coroar pessoas, de colocá-las em pedestais, né? Quando a gente percebe que existe um atravessamento maior de pertencimento, quando a gente vai dublar as artistas nacionais, as músicas nacionais, né, as periféricas, coisas que as pessoas entendam numa dublagem que não seja uma dublagem internacional, a gente vai mais a fundo. A gente percebe que ser drag é para muito além do que reproduzir ou não um comportamento. Na verdade, contestar esses signos e significados. Né? Por isso, esses elementos eles vêm emergir no corpo. Quando eu descubro enquanto demônia que eu não sou um ser humano. E aí a gente vai entender o que é ser monstro, e a gente vai entender o que é ser um corpo totalmente deformado, que tem, no meu caso, como premissa, a exaltar objetos. Exaltar objetos. Se eu estou falando de um processo que é sobre invisibilidade, a poética do invisível, daquilo que não se vê, a gente vai exaltar aquilo que é invisível, né? É perceber que um copo descartável, a embalagem de um biscoito que é jogada fora, ela vai parar numa vala, sendo que antes... Voltando, tu tá com sede e tu tá com muita sede, aquele copinho de água é muito valioso, tu paga uma grana pra beber aquela água, bebe aquela água e o copo plástico não vai deixar de existir porque tu já saciou tua sede. Tu vai primeiro desqualificar a imagem dele, a forma dele vai ser uma forma... Uma vida útil curtíssima. Tu vai reduzir ela, tu vai entortar, amassar e vai descartar, ou seja, ela já ficou feia, já é uma coisa que pode ser invisibilizada, né? Não precisa mais amassou jogar fora. Só que torná-la invisível não significa deixar de existir. Tu não eliminou aquele objeto, ele tá lá. E ele vai encontrar com um pacote de biscoito, ele vai encontrar com um pacote de esquilho, ele vai encontrar com um monte de outros objetos que também foram invisibilizados naquela mesma vala, que quando chove, meu amor, vai entupir o bueiro, e aí não tem jeito, tu vai ver a porra do lixo que tu jogou fora, entende? Então é perceber nessa metáfora absurda porque é trágica, comparar a gente ao lixo, né? Exato. Mas é nesse momento em que eu trago o lixo pra minha cara, em que eu me comparo ao lixo, que o lixo é visto e de alguma forma o meu corpo com o lixo também é estranhado, né? Incrível. Por que esse corpo tá com lixo? Porque nossos corpos eles têm prazos de validade, a gente existe para morrer. Porque se a gente viver demais, Marcelo, a gente vai começar a pensar. Se a gente começar a pensar, a gente vai começar a perceber que não tá do jeito que a gente quer, a gente vai querer fazer alguma coisa para mudar. Se a gente quiser fazer isso, o sistema já tá em frangalhos e é isso que ele não quer da gente. E eu tenho a impressão, assim, estando aqui na região amazônica agora, que parece que eu tô no centro do mundo. Parece que tá tudo acontecendo aqui agora, né? Você tá vendo essa luta que a gente enfrenta hoje no mundo, parece que aqui isso tá, assim, muito evidente, né? Como que isso reverbera em você, no teu corpo, no corpo de todas essas meninas que fazem a Noite Suja? É de muita urgência, de muita emergência. A gente tem esse consenso de que tudo que a gente põe na cara é de muita urgência, é um desabafo, é um desespero, é um botar pra fora. É um alívio cada vez que a gente se monta e dubla e se encontra, uma renovação de pacto, assim, é para fazer trabalho mesmo, não é para brincar simplesmente. Não só pela dificuldade que é viver, porque a gente vive em ameaça constante, é eu sair de casa e não saber se volta, né? É o lidar com o imprevisível o tempo todo. Então aí a gente tem descoberto muita coisa. A gente brinca que quando a gente se junta para andar na rua, a gente forma um megazord.
A referência mesmo, né, do Power Ranger, que seja, quando a gente monta um corpo gigantesco, estranhíssimo, para enfrentar. A gente tem se comunicado por gritos na rua, né, uma maneira de gritar que é de avisar que tá aqui, uma maneira inventiva de dizer que existe, sabe, de se proteger também, com barulho, com a loucura. E falando não só do lixo, mas de todos os objetos, eles têm memória, né? Então, quando eu pego um medicamento e ponho lixo de medicamento na cara, eu tô falando que a gente está sendo envenenado pela porra de medicamento, porque ficar gripado não é mais uma coisa que por acaso acontece. Existe ciclo que a gripe agora tem, porque tu bebe uma medicação que te coloca numa condição de debilidade daqui a algum tempo, e tu vai precisar de novo daquela medicação, e de novo, e não à toa a indústria farmacêutica que mais produz lixo e é que mais movimenta a economia, né? Diabetes, AIDS, doenças que já têm uma perspectiva de cura, não tão cedo vão ser acessíveis pra gente, porque precisa consumir, precisa comprar e precisa morrer, sobretudo. Eu falo do medicamento, mas é assim, é alimento, sabe? É agrotóxico, é o cancerígeno, é a Coca-Cola, né? E não precisa ir longe, não precisa ir pro cigarro necessariamente, para aquilo que é taxativo e ilustrativo sobre as consequências, mas o dia a dia e tem sido nocivo, e para todas nós exaltar isso no próprio corpo, ter o corpo como um lugar de visibilidade. A gente entendeu que o corpo é um território e ele é um território em disputa. Eu vou disputar meu corpo com a sociedade, eu não vou ser no meu corpo aquilo que a sociedade quer que eu seja e reproduza. E entendo que no momento que eu não faço isso, eu sou necessariamente descartado. Eu sou, nesse mesmo momento, instantaneamente um objeto insignificante para o sistema, que não sirvo para nada para ele, por isso a comparação ao lixo, né? Por isso nos colocar nesse lugar e entender que o lixo não é necessariamente aquilo que não se quer, que não serve mais, mas é uma função, uma condição. É entender que eu que dou o parâmetro daquilo que não serve ao que serve. Porque na natureza tudo é reaproveitado. O ser humano que inventou de descartar e não saber o que fazer, por falta de criatividade, por preguiça, por alienação. Porque na natureza uma coisa que morre vira comida, vira adubo, vira suporte, vira ferramenta, vira qualquer coisa e é reaproveitado na natureza, né? Mas o que a gente produz não, tá? É para contaminar, é para não servir mais, ou seja, é uma educação que descarta, né? E aí tu vai criar uma sociedade depressiva, que não sabe resolver os próprios problemas, porque aprendeu a só descartar, a só jogar fora, não querer enfrentar as coisas de frente, ressignificar as coisas, né? Transformar uma coisa, saber se adaptar e ter jogo de cintura para lidar com uma situação, mesmo enfrentar e olhar ela de frente para ver no que ela tem de tão perverso as possibilidades de destruir ela, as possibilidades de contaminar ela, de usar ela ao teu favor. É uma sociedade que não sabe fazer isso, né? E essa relação com o produto diz respeito a isso, ao consumo. Meu celular não presta mais, eu vou comprar outro, não vou pensar em consertar, não vou pensar em como resolver de uma forma não só econômica, mas saudável, no sentido da sociedade do todo, mas eu vou descartar. Enfim, a gente está nessa consequência de uma sociedade que acelera de maneira muito acelerada, tá se destruindo, né? Não à toa esse calor que a gente está sentindo absurdo, claro. Assim, as chuvas são mais prolongadas, a crise... Tudo, desastre ambiental, crise econômica, crise social, as epidemias, as doenças, elas não são por acaso. Né? Começou com uma gripe, aí virou uma dengue, virou uma zika, virou uma chikungunya. O mesmo mosquito que tinha uma doença conseguiu evoluir para uma outra coisa maior. E não foi por acaso. Agora mudando um pouco de assunto, mas não mudando porque está tudo relacionado, né? Como você vê essa relação entre arte, política, ativismo, né? No caso nós estamos pensando em ativismos, né? E todo esse movimento que a gente tem acompanhado na última década de pessoas incríveis que cada dia surge, como você diz, nós somos uma nação, multidão, nós somos uma nação. Como você vê essas relações? E a Lin fala isso, né? A Lin fala isso. Que bom que nós não estamos sós, assim. A gente começa a perceber que a gente não está só. A gente descobre que na diferença é onde a gente se fortalece, então que bom que a gente é diferente, que bom que tem muitas de nós de muitas formas, seja com lixo, seja com planta. Em Manaus a gente tem a Uiraçodoma, que é uma árvore que anda, ela é uma arte educadora que trabalha em zonas de proteção ambiental. No Amazonas, ela é uma professora ribeirinha que trabalha em comunidades ribeirinhas, dando aula, montada, usando plantas e pigmentações orgânicas e num processo de profunda reeducação. E eu digo que o que ela faz na natureza eu faço na cidade com lixo, né? A gente se mergulha nesse lugar, né, do mistério
E digo isso porque a gente é muito simultâneo, né? Somos as demônias aqui, somos as estranhas ali, somos as monstras ali, né? Todas nós com essa necessidade urgente de emergir no corpo outros processos que não sejam os óbvios e alienantes que a gente vê. Hegemônicos. E hegemônicos, sobretudo, né? Então, não é à toa também, assim, acho que a heterocis demolição, ela tá próxima, no sentido de que não está dando mais para sustentar. Esses são os pilares que antecedem a burguesia, que antecedem o capitalismo, né? O patriarcado, o racismo, esses processos... alicerçam, né? Alicerçam tudo isso, né? Quando colocam a mulher na cozinha, quando tentam domesticar o ser humano, né? Por isso que são corpos desviantes, porque a gente sempre foi isso. Mais do que ser um corpo desviante, é um corpo que não quer ser domesticado, né? Porque historicamente é o que acontece. Então eu sinto que mais do que nunca está se desvendando isso, né? Claro. Essa revolução feminista no mundo coloca isso em xeque. Muito forte. E atrás da revolução feminista tem a revolução nossa, né? Das travestis. E a gente, enquanto grupo cultural Noite Suja e Demônios, a gente coloca a travesti e o corpo trans num outro lugar de importância e determinância para nós. Quem dita o que a gente faz são elas, porque elas são a nossa prioridade, né? No convívio, temos pessoas trans o dia inteiro do nosso lado, o tempo todo perto da gente. A gente convive, a gente é uma família, a gente está junto o tempo todo. É esse no processo que dita o que a gente faz, né? Essa preocupação mesmo com a norma, entender a norma para poder desconstruir ela, para poder desvendar ela. E é uma rede, eu acho que isso é o mais importante. Seja lá na Pablo, que precisou fazer tudo o que precisou fazer para estar onde está. Seja com Leona. Seja com a Leona, que é uma artista fodida de não ter nem... Esse de não ter perspectiva. Não tem perspectiva. Aquilo é incrível, né? Não tem, não é? Eu não vou longe de Leona. Eu vou falar do nosso mestre Vieira, um dos maiores mestres de carimbó, que morreu com um acervo, uma contribuição imaterial para a nossa cultura, que morreu sem aposentadoria, como um velho, sem o mínimo cuidado e dignidade que um grande artista que como contribuiu para essa cidade tem. Então, o que a Leona passa é um processo histórico de abandono, de esquecimento, onde a Amazônia é um curral para a produção nacional, para a produção sul-americana. Né? Cada vez mais, eu acho que se esgotaram as possibilidades no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste de produção cultural, e aqui eles têm vindo beber de maneira muito predatória cada vez mais. Se antes para nós era pior, hoje mais ainda a gente tem visto isso. E é a apropriação mesmo. Em vez de nos convidar, em vez de pedir licença, em vez de nos pagar, não. Eles se apropriam do que a gente está fazendo de maneira nítida e absurda, e aí fazem lá. Eu acabei de viver esse mesmo processo por uma bicha, enfim, uma pessoa, um artista da África do Sul, um branco, hegemônico, que tá ganhando uma grana em galeria, produzindo arte e montação com lixo. Se tu vê, bicha, é o mesmo trabalho que o meu. E que bom que ele tá trabalhando com lixo. A diferença é que a pessoa veio falar comigo, elogiou meu trabalho diretamente a mim, trocou ideia sobre o meu trabalho, eu solicito, beijo. Mas não lhe deu crédito. Mais do que crédito, sabe? É uma rede. Se a gente entende esse pensamento que é uma rede, eu não tô sozinho nessa merda, entendeu? E não vem de qualquer lugar, sabe? Essa máxima de que nada se cria, tudo se reinventa, é nela que a gente tem tirado o centro nervoso do que a gente faz. Né? Mais do que se reinventar é se destruir, se dissecar, se arruinar, porque a gente, a partir da ruína, consegue visualizar as possibilidades desmembradas das coisas para remontar um outro tipo de Frankenstein possível, né? Por isso a experiência com a travesti, por isso a experiência com o corpo trans, experiência de corpos desviantes do cotidiano que realmente vivem um processo de modificação profunda no seu corpo, né? Por isso a solidão que só elas sabem que vivem, por isso a criminalização profunda e máxima que esse país carrega, né? É nelas que tá. Por isso que para nós é nelas a chave do processo, né? Entender o corpo trans é entender o corpo cis. Né? A gente entende o trans na perspectiva cisgênero, na perspectiva de alguém que se coloca como normal. Mas quando eu começo a entender o trans como não só normal, mas imprescindível, eu começo a colocar o cis no mesmo patamar. Entender que são entendimentos diferenciados e não coisas totalitárias. Exato. Não existe um jeito certo, né? Agora, pra gente já caminhando pro final, eu queria que você falasse do seu trabalho, que eu achei muito curioso a maneira como você lidou com o seu trabalho de conclusão de curso, que você se graduou em teatro, né? É, uma crise profunda. Uma isso. crise profunda. Primeiro que eu não queria me formar, era pra mim um absurdo ter que lidar com um processo predatório acadêmico, porque ele de fato nos dá uma demanda de produção de conhecimento que ela não é acessível. Né? Então eu estava assim, nervoso porque estava trabalhando com lixo num processo profundamente intuitivo, que não tinha um jeito certo de fazer, que é um processo de vivência, um processo de experimentação permanente, porque lida justamente com essas emergências, com essas urgências. E na universidade eu me coloquei assim,
Sou de uma família muito pobre, muito humilde, de uma mãe que é a única das irmãs, de muitas irmãs, que conseguiu um nível superior. Por isso, tenho o mínimo de condições e me deu na vida o mínimo de condições para que eu fizesse as minhas escolhas, encorajasse a defendê-las. Por isso, não podia me dar o luxo de não me formar, né? Ainda mais no curso de licenciatura em teatro, em arte, como artista. Na Universidade Federal, né? Não podia não me formar acabando o curso ali por questões mesmo de não entendimento. Então, fui. E assumi essa necessidade de infiltração, de perceber como a gente precisa, sempre precisou. Por isso que nós somos uma geração absurda, porque a gente, mais do que as pessoas normativas, temos que pensar nosso comportamento 24 horas. Uma pessoa normativa não tem que pensar, ela só reproduz. Ela reproduz no vazio, um corpo territorializado, o que a norma manda ela fazer. Um corpo desviante, não. A gente precisa pensar 24 horas o que fazer, o que vestir, como agir. E por isso a gente é muito foda, né? Então esse entendimento que a gente não tem, inconsciente, de que a gente tem sempre que estar infiltrado nas coisas para poder vivê-las e por isso transformá-las, foi o que me fortaleceu para acabar essa graduação. E a sua dissertação trata sobre isso. E aí foi exatamente isso. Eu falei, bom, não tenho condições de um processo intuitivo tão profundo como esse virar um texto escrito que nunca vai dar conta de explicar o que está vivendo. Então, eu defino esse projeto como um projeto iconográfico, como uma pesquisa de imagem, né? Ele é uma pesquisa que é toda imagem, indo pela premissa de que a arte tem autonomia para falar por si própria. Então não adianta eu falar o que eu quiser do meu trabalho, mas só quem falar alguma coisa sobre ele é limitar. De qualquer maneira vai limitar o trabalho. Tudo que eu disser sobre o trabalho vai dar um recorte meu mesmo como artista do que eu acho que ele é. E não daquilo que ele é de verdade, né? Então essa minha preocupação em dar autonomia para o trabalho que tem foi muito grande. Por isso eu fui atrás das fotos. Então as fotos são o que constroem essa experiência visual. E aí, como é que eu resolvo isso no texto? Porque eu preciso fazer os aportes teóricos, né? E aí eu vou atrás dos entendimentos de Deleuze e Guattari, né? Dos cruzamentos de significados, né? Dessas relações de semiótica, para dizer que a escrita acadêmica é uma escrita cansativa, uma escrita atrasada, uma escrita inacessível, uma escrita que não se entende. A população não entende o que está escrito ali. E aí meu desespero era como é que a minha vizinha, Dona Maria, vai poder saber o que eu estou fazendo, já que ela me vê todos esses anos sair de casa montada, ou emperequetada, ou aperreada porque não tinha dinheiro, ou porque tinha um trabalho para fazer, ou me emprestou alguma coisa para um trabalho de arte, e aí eu me formo e não é para ela o que eu estou fazendo? Como assim ela não vai entender o que eu vivo? Peraí, calma. E aí eu vou, como pesquisador, jogar tudo isso para fora. Eu vou fazer um grande vômito e ter o meu TCC como um testemunho, como um documento. E você não fez uma defesa, né? Você e fez aí, uma... não dá para defender o indefensável. Acusação, não né? dá para defender o indefensável. Para mim, o TCC, ele é um transtorno. No momento que tu se entende pesquisador, tu começa a entrar num processo de epifania constante, onde tudo é um insert e é a possibilidade de escrita e de texto e de conteúdo para essa pesquisa, né? E por isso é um transtorno, uma coisa que começa e vai continuar e só vai piorar. Um transtorno de cognição em curso, que é ladeira abaixo, é daí para pior, é mestrado, é o que tu aguentar fazer, porque tem isso também, né? Até onde tu vai na pesquisa que tu resolve fazer. Então, nesse transtorno cognitivo em curso, eu expus o meu corpo. Eu expus o meu corpo enquanto um corpo em diarreia, né? Eu entendo o meu corpo hoje como um homem cis, como um corpo em diarreia humano, em diarreia das humanidades tóxicas, que está expurgando no cotidiano de maneira muito dolorosa e nada fácil e nada, enfim, não tem um caminho certo para fazer isso. A gente descobre esses processos de negação, de como anular isso no meu corpo, de como desterritorializar o meu corpo, descolonizar o meu corpo no cotidiano. E nesse processo de diarreia, a gente entende a demonização dos corpos como uma defesa nossa, a gente se defende na demonização, né? Não é pejorativo mais pra gente, não é mais um ataque para nós, é algo que nos defende, a nossa força tá na demonização. E essa demonização acontece dentro de um contexto que a gente vem criando, que é um contexto da hetero-cis-demolição, a heterodemolição as ruínas, na verdade, né? Mais do que a demolição, mais do que um processo da queda, para nós já caiu. Para esses corpos existirem, já existe um outro que já foi derrubado. Né? As demônias só existem porque o capitalismo está em ruínas, né? Porque o hetero-cis-capitalismo está em ruínas. O que se tenta fazer hoje é uma maneira desesperadora com os ditatoriais aí para tentar defender o que não se defende mais. Então, por isso o TCC também foi uma acusação. Né? Não foi uma defesa de TCC, eu não vou defender o que eu estou vivendo, eu vou acusar, eu vou expor, eu vou denunciar que meu corpo está em transtorno, que meu corpo está em diarreia, que eu estou passando por um processo fudido, sabe? De ter que
de ter que explicar aquilo que eu estou sentindo, de ter que organizar uma ideia sobre um processo que é intuitivo de descoberta, né? E que por isso ninguém está nem aí, que por isso nem é importante para ninguém, mas eu preciso tornar importante, eu preciso fazer uma evidência. Então ele é um processo criativo constante, permanente, em que eu vivo uma experiência de montar coisas no meu corpo. Ao montar essas coisas no meu corpo, eu tenho vivido um processo de desterritorialização com ele. Por 2 motivos. Primeiro, pela experiência visual, né? Porque eu tô compondo coisas disformes que não são humanas, então quando tu lê, porra, que merda é essa? Não compactua com o capitalismo, não compactua com normatividade, não compactua com uma... compactua com o quê, né? Nem com humanidade compactua, porque é uma crítica ao ser humano, né? Porque tudo que nos empurram como ser humano, ser social, ser civilizado, civilização para nós é anticivilizatório. Totalmente. É ao contrário, assim, são as culturas originárias, as tradicionais, que nos apontam que de fato pode ser uma vida harmoniosa, né, colaborativa, de fato, potente, não imposição, enfim, colonial. E aí tem essa experiência visual que eu acho que desterritorializa, uma experiência que leva a isso, mas tem em mim uma experiência tátil, Marcelo. Uma coisa que é da performance, que eu tô na performance porque ainda é onde ainda tá, né? Mas eu entendo ela como um transtorno, uma afetação mesmo. Totalmente. Que é quando eu preciso adaptar o meu corpo ao objeto que eu visto. Usando um exemplo muito simples, assim, quando tu põe unhas postiças, tu muda a tua forma de lidar com as coisas porque tu tem unhas, e as unhas te pedem uma coisa, né? Quando tu põe salto, o teu corpo muda, o desequilíbrio acontece ali. O salto, ele te pede um corpo com o lixo e com as plantas e com os objetos, é a mesma coisa. Claro. É pior. É pior porque eu tô sozinho. Então, além de não ser compreendido, eu vivo um processo de flagelo, um processo de desconforto, porque o plástico na pele é calorento, eu fico pingando que nem uma porca, né? É horrível. Porque o lixo tem cheiro, ele tem memória, então... Quando tu acaba de tomar uma cerveja e joga ela no meu corpo, tu tá jogando fora junto com o objeto o motivo de tu ter bebido ela, assim. Seja lá qual for, quando tu fuma aquele cigarro, tu joga fora a bituca, ou seja, tu desqualifica aquilo que era tão importante pra ti. E por que vai parar no meu corpo, né? E vem junto no meu corpo todo esse processo. Então tem sido esse tipo de afetação, assim, super sensível, super... intuitivo, então não é fácil para mim falar, tem sido pelo exercício, né, necessidade de falar. Mas a ideia, inclusive, de avançar no mestrado é sobre um laboratório permanente, né, de experiência tátil, áptica mesmo, de conseguir enxergar de olho fechado. E a montação me leva para isso, porque é tanto lixo que eu não consigo ver. Incrível. Eu não consigo ver, eu tô ali no processo que eu tô assim, eu visualizo poucas coisas. Eu vou ali pelo que eu ouço e vou pro lado, e pelo como caminhar e vou pra cá. É sempre assim, tem sempre... E aí a premissa é essa, né? Confusão. É pegar a bituca de cigarro, colocar junto com um copo plástico e ver o que vai dar, entendeu? Fantástico. E aí tem essa experiência, como eu disse, a experiência visual e o que eu sinto, né? Porque o meu corpo tem que estar numa posição para que não caia com facilidade o objeto, né? E aí eu vou descobrir quais colas funcionam, cola de isopor, cola branca, cola de tecido, cola de contato, super bond, fita durex. Fita durex é a minha favorita, assim, eu adoro plástico. Fita durex, arame, fios, amarrações, tecidos. Tudo isso paramentado com a cultura iorubá, né? Quem é que me fundamenta para dar conta desse processo, porque é onde eu tô. A rua é o acontecimento disso, né? Então, se não é a Maria Bulambo que tá ali comigo, se não é a Padilha que tá ali comigo, se não são os Exus, e aí os caboclos, e aí meu pai Oxalá, se não, eles não estão ali me segurando, eu não dou conta, né? E de maneira mais objetiva ainda, a Sarita no meu percurso artístico, ela é isso. Ela deixa de ser um personagem, do qual eu vivi em 2012, há muitos anos atrás, e gradativamente ela vai perdendo essas características ficcionais, essas camadas ficcionais que o teatro me ensina, do qual eu começo a compor esse corpo. E de onde eu saio também, eu deixo o teatro, eu começo a negar o teatro em algum momento, porque eu entendo que o teatro começou a territorializar meu corpo também, a normatizar o meu corpo também, a busca por um corpo ideal de ator, um corpo em prontidão, um corpo, né, que dá conta, um corpo que se engana achando que é neutro, que inventou esta merda do que é ser neutro. Eu vou entender que a neutralidade é uma característica, é uma construção. Aquela cara de paisagem, né, é uma cara neutra, mas assim, a cor da minha pele não é neutra, a forma do meu nariz e do meu corpo nunca vão ser neutros. Então é ilusão achar no teatro que o corpo neutro não é um corpo construído também, né? Então eu comecei a perceber que o teatro estava me territorializando.
E também tem esse lugar da experiência com lixo, né? Que é totalmente imprevisível. Não, totalmente fantástico. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Nucus Pod hoje. Foi muito instigante, forte, potente ouvir a sua fala, né? Toda a sua reflexão que você faz. E agradeço em nome do Nucus, né? E desde já o convite para você aparecer na Bahia será muito bem recebido. Por favor, tá? Menina. Ok, pessoal? Então até a próxima com mais um Nucus Pod. Hoje com Gabriel Antunes, direto do Belém do Pará.